Bom, eu fiz um vídeo anterior falando um pouco de como eu comecei a escrever. Na verdade, eu fui publicar um vídeo no TikTok, acabei deixando ele, coloquei ele nos 10 minutos, fiz um vídeo mais ou menos de 4 minutos, porque normalmente quando eu gravo vídeo eu não consigo fazer vídeo tão curto, porque eu não coloco script, então eu vou lembrando do que eu preciso falar, e porque eu já percebi que mesmo que eu coloque script, às vezes eu me perco ainda no script, né? Quando eu fiz palestras assim, na faculdade ou nas empresas, eu tenho que fazer uma apresentação curta, os tópicos bem definidos, eu escrevo os tópicos e vou olhando ali no PowerPoint para ir lembrando. Mas quando eu gravo assim pela internet, às vezes que eu gravei, se não tem alguém me lembrando o tema, é facinho de eu perder o tema, né? Mas voltando a contar um pouquinho dessa questão essa questão dos livros, eu falei muito do Impedida de Ser Eu, que foi um livro que eu escrevi falando sobre relacionamento abusivo, e eu vou pegar um gancho desse assunto para falar por que surgiu de escrever isso. E eu acho que é interessante porque assim, muita coisa aparece na vida da gente, você não busca aquilo, né? Então, aí eu vou contar por quê. Eu escrevi esse Impedida de Ser Eu porque é o seguinte, depois que eu me separei no meu primeiro casamento, eu me separei e a separação é sempre complicado, né? E é engraçado que depois da separação eu refleti muito, antes e depois. Passei anos pensando sobre o assunto, sobre tudo que ocorreu, as dificuldades que eu tive, as dificuldades que a minha ex-esposa teve, o nosso olhar sobre os filhos para eles não sofrerem as nossas decisões. Tudo isso eu refleti antes, na terapia, antes de me separar e depois, né? Então, esse primeiro livro que eu escrevi, que é o Impedida de Ser Eu, falava sobre relacionamento abusivo. Mas olha que interessante, eu escrevi isso porque, ao me separar, depois você começa a tentar conhecer algumas pessoas, e muitas mulheres que vinham conversar comigo diziam, eu saí de um relacionamento que era tóxico. Eu falava, me conta mais, mas como era? O que é tóxico? Tóxico como, né? Tóxico, o que acontecia? Você pode contar? E as pessoas me contavam. Pessoas que às vezes eu nem cheguei a conhecer pessoalmente. Pela internet as pessoas me contavam, fulano me perseguia no emprego, ciclano não deixava eu trabalhar, outra pessoa me monitorava na internet, monitorava meu celular, não deixava eu ter amizades, essas coisas, né? Pessoas que apanhavam no relacionamento, mulheres que sofriam violência doméstica, que é o nome correto, né? Sofriam violência doméstica no casamento. Então eu falava assim, mas como é que eu vou conhecer essas pessoas? Que algumas não tinham passado por terapia. Eu falava, vocês têm que se cuidar, porque se você passou por um relacionamento assim, as pessoas ficam com popular gatilhos, que o pessoal fala, mas as pessoas ficam com os traumas das relações passadas, e a gente que está chegando não sabe disso. Está começando. Então eu conversava muito, às vezes pela internet, pelo Instagram, pelo WhatsApp, e nessas eu ouvia essas histórias, mas diversas histórias. De pessoas que eu nem cheguei a conhecer, não cheguei a ficar, eu estava solteiro, mas essas histórias vinham para mim. E de tanto ouvir essas histórias, eu falei, vou escrever alguma coisa sobre isso. Eu já estudava psicologia, acho que já tinha feito a pós em psicologia clínica, já tinha tido espaço terapêutico no passado, já era acostumado a ouvir as pessoas. Então, por isso surgiu o Impedida de Ser Eu. Engraçado que o Impedida de Ser Eu surgiu por causa dessa questão de ouvir as mulheres, então o livro é mais focado nas mulheres, por essa questão. Também de ter vindo, eu cresci no ambiente da igreja desde os meus 8 anos de igreja evangélica, então eu ouvia muitas histórias das mulheres nas igrejas, e guardava isso comigo, tudo que eu ouvia, e eu também era de frequentador das igrejas e de membro, né, de igreja evangélica, sempre fui. Também eu via mais coisas. Então primeiro saiu Impedida de Ser Eu, depois de um tempo, depois eu vou pegar certinho qual a data, veio a questão do existe a hora certa de se separar. E isso só veio depois de muita reflexão minha de antes de me separar, durante o processo de você desligar ali emocionalmente e sexualmente, vamos dizer assim, da pessoa que você estava. A separação é um desligue, você está junto, você começa a desligar aquilo. E é difícil também, né? E depois, então tudo isso, essas reflexões gerou essa ideia desse livro, Existe a Hora Certa de Se Separar, né? E como eu comentei, eu sempre convivi na igreja, desde os meus 8 anos na igreja evangélica, ouvindo aconselhamentos de pastores, de pessoas do ambiente evangélico,
eu já tinha anotado, tipo, em 2010, nós estamos em 2026. Eu anotei em 2010 alguns assuntos que alguns casais conversavam, na época eu era casado ainda, sobre os tabus da sexualidade na igreja. Não podia namorar, quem namorou teve que casar rápido. Tem gente que casou, mas aí não pode, casou errado, mas não pode separar. Ou nem gostava da pessoa, mas mantinha um casamento. Tudo isso eu ouvia já, de história de anos atrás, desde quando eu era adolescente. Então, esse livro, que é um outro que eu escrevi, que é o e-book, também agora, assim que a gente terminar as edições de capas, dá para poder ter o livro físico. Desejo, Sexo e Igreja é fruto das minhas observações no ambiente religioso, no ambiente da igreja. Não o ambiente religioso que eu falo no sentido do que a religião cria nas pessoas de medo, de culpa. Não é nada contra as igrejas ou contra as religiões, mas é a observação do que acontece com as pessoas que participam nos ambientes das igrejas. Então, assim, os livros, que eu falei no começo do vídeo, assim, as coisas vêm pra gente. Da onde eu vivi, das pessoas que eu conheci, né? Das pessoas que me conheceram e do que eu vivi, me veio assuntos que eu não queria ter passado, mas acabaram surgindo coisas na minha vida que talvez nem todo mundo vai ter essas experiências que eu tive, né? Ou há pessoas que têm experiências parecidas ou estão passando coisas que eu passei que se interessam, né? Então, por exemplo, pessoas que estão pensando em separação, mas são evangélicas ou são católicas, em que a doutrina da igreja pesa, aquela culpa pesa em você, a pessoa vive uma agonia da separação. E eu sei o que é isso, eu vivi isso, eu conheço pessoas que também viveram isso. Então, outras pessoas podem escrever sobre separação, mas eu não sei se todo mundo que escreve sobre separação vai ter as propriedades que eu tive de falar de alguém de dentro do lado evangélico, do lado protestante ou das igrejas, que eu vivi, eu sei como é que funciona o pensamento de dentro da igreja. Eu sei aonde eles acertam, eu sei aonde erram, e no sentido assim, quem vive ali sabe, fala, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz muito sentido, isso aqui está me pesando muito, isso aqui é uma culpa em excesso, isso aqui é mais para proteger o membro de sair da igreja, ou isso daqui é mais uma interpretação errada da Bíblia. É a minha visão, né? É a minha visão, de Júlio César. Então, eu ainda quero fazer versões do, por exemplo, Desejo, Sexo e Igreja. Eu quero fazer uma outra edição ou uma outra versão, uma continuação desse livro com outras explicações. Ainda quero fazer, se Deus quiser, sobre adolescência. Não só porque eu também tenho filhos adolescentes, mas eu quero escrever sobre isso, até lembrando de coisas da minha adolescência, do que eu via e do que sobre ser adolescente numa igreja evangélica ou num ambiente cristão, ou com quem eu já ouvi muito que teve pais controladores ou pais mais narcisistas. Eu quero escrever sobre isso porque eu vivi certas coisas com amigos, eu vi, gente me contava, gente próxima me contando, Júlio, aconteceu isso comigo, está acontecendo isso comigo. E na igreja muita gente me chamava para conversar, para contar. Então eu vi de tudo, de pessoas na igreja evangélica que eram homossexuais, por exemplo, e tinham que se segurar ali para não assumir, porque ia ser expulso da igreja. Eu ouvia isso até na minha adolescência, coisas que ninguém sabe. Mas eu ouvia como é que era doloroso para essas pessoas que também se sentiam culpadas por ser quem são, ou por sentir o que sentia. Então são experiências minhas de ouvir os outros, de ouvir as pessoas atentamente o que elas diziam e as histórias, né? Falando sobre relacionamento abusivo, que foi o primeiro item que eu citei, eu lembro que na escola, acho que eu estava na 8ª série da escola, tinha uma colega minha, não vou citar nomes, porque por aí que esse vídeo chega, não quero expor ninguém, ou outras pessoas que a conheceram. Nunca mais vi essa colega, mas ela era mais velha que eu, ela estava na mesma série, acho que 8ª série, mas ela era mais velha que eu, e ela começou a namorar um rapaz de outra cidade. E ela era de uma igreja, de alguma igreja das Assembleias de Deus, né? E ela era uma menina muito gente boa, muito legal, a gente sempre conversava, e ela começou a sumir, faltava muito. E um dia eu falei, nossa, fulano não veio, tá faltando tanto. Eu já prestava atenção em tudo, assim, conversava pouco, mas até eu acho que 8º, primeiro ano, eu sempre fui mais de observar e não falava muito. Conversava com poucas meninas assim da escola, não tinha muitos amigos ali no ambiente da escola. E aí ela me contou que ela falou, Júlio, eu tô vindo, mas meu marido, meu namorado, a gente tá morando junto e ele me prende, não deixa eu sair. Ela me contou, me confessou isso. Então a professora não sabia, a diretoria não sabia. E aí ela contou que ela ficava presa em outra cidade, porque ele tinha ciúmes dela. Então eu estava da 8ª série, eu já ouvia essas coisas. E associava isso com as questões da igreja. Ela, poxa, essa pessoa é uma pessoa da igreja cristã. Pô, mas Deus não quer isso para essa pessoa.
E eu ficava sempre pensando, nossa, ela ama fulano, mas, pô, ela ama, mas amor é você prender o outro, ela tem que estudar, terminar, ela já tava repetente, vamos dizer assim. E tudo isso são histórias que eu guardei ouvindo. E aí surgiu o Desejo, Sexo e Igreja, que nem eu contei esse livro, surgiu o Impedido de Ser Eu, que fala de relacionamento abusivo, de coisas que eu comecei a lembrar. Falei, nossa, eu já vi uma história assim, fulano, da época da escola, da época da igreja, eu começava a ouvir. Então, tudo que eu escrevo, né, e que eu estou reeditando ou pensando em escrever formas novas de explicar os assuntos, foram coisas que eu vi, que eu vivi ou que eu vi de pessoas próximas a mim. Então, acho que esse vídeo é legal para explicar da onde veio a inspiração para poder escrever. Surgiu de situações que eu não busquei, foi coisas que realmente é da vida, né? E eu contei, acho que do livro infantil, e se não eu conto agora, né, do livro infantil, foi a questão que eu contava histórias para meus filhos dormirem, que às vezes quem tem filho sabe que o processo para dormir, para a criança desligar é difícil, e os pais também já estão cansados, precisa dormir, às vezes um tem paciência, o outro não tem. E eu falei, cara, o que eu vou fazer? E pesquisei, acho que na internet, eu vou contar a história. Só que ler livro na hora que você vai dormir, você tem que deixar uma luz acesa, e a luz acesa já atrapalha a criança a dormir. Eu vou ter que pensar uma forma. Eu falei, eu vou inventar a história, porque eu tinha que ligar o celular para acender ali para poder contar, ou eu tinha que ler uma história na internet. Eu falei, cara, isso aí dá muito trabalho, eu tento sempre achar coisas práticas. Eu falei, eu vou inventar a história. Mas para inventar a história, eu vou ter que pensar como contar essa história, desde que minhas filhas prestem atenção até dormir. E o jeito de contar, e eu comecei a ficar bom naquilo ali. E na época, né, falava para minha esposa, falei, poxa, eu vou, na época, né, vou especializar em contar. E comecei a contar a história, elas gostavam, e foi funcionando. E aí, uma das histórias que eu contei, que é a história do zero, foi uma das histórias que eu contava. Então eu falei, poxa, eu vou guardar essa história, eu quero guardar para um dia elas lembrarem que eu lia isso, para que eu contei essa história para elas. E aí eu escrevi pensando em guardar essa memória, não pensando em publicar. Tanto que a gente está em 2016, perdão, a gente está em 2026, eu escrevi ela mais ou menos em 2016, 2017. Eu lembro que eu editei ela em 2018, foi a versão que ficou final, mas eu contava isso bem antes, né? E eu lembro que eu enviei para 2 amigas e um amigo meu, que me zoou. Você está escrevendo história infantil agora? E eu me zoando lá, e as 2 colegas leram para as crianças e falaram, Júlia, eu gostei, minha filha adorou a história. Eu guardei isso, nunca publiquei. E agora a gente voltou a conversar, e eu falando com a minha esposa atual agora, que estamos vivendo junto, e eu falei desse livro, e ela não tinha lido, não conhecia, ela foi ler para ver. Eu falei, nossa, esse livro precisava de uma ilustração. Eu sempre pensei que se eu fosse publicar, ele precisava de uma ilustração. Aí ela falou para mim, pô, Júlia, eu vou tentar criar uns desenhos aqui. Então hoje a gente tem IA, essas coisas que facilitam você criar algumas ideias, e ela fez uma ilustração ali, ajustando para dar mais vida naquele texto, né? Então eu penso que esse livro, vou colocar agora, publicar essa primeira versão com os desenhos, que é para facilitar os pais a lerem e contarem essa história, que era a história que eu contava para minhas filhas. Espero que fique legal, que as pessoas gostem, e mais para frente, assim que eu tiver esses recursos para talvez editar em uma editora esses livros, quem sabe a gente pode mudar as diagramações, as edições para um livro físico. A gente está conversando esses dias sobre, eu falei assim, poxa, dá para colocar um livro para colorir, porque as crianças pode ouvir a história e de dia pega lá para pintar aqueles desenhos. Então eu vou pensar em um livro de colorir, alguma coisa assim. Então, e isso foi a primeira que eu comecei a escrever. E também contei, e se não contei no primeiro vídeo, que eu já esqueci o que eu gravei, eu escrevia para um blog meu, né? Quando eu comecei a estudar tecnologia lá em 2005, faz um tempo, né? Eu comecei a escrever nesse blog para eu também praticar o que eu precisava estudar. E eu via que outras pessoas liam, tinha boa leitura dentro do Brasil, fora do Brasil, escrevi algumas coisas em inglês, coloquei tradução para traduzir para outro idioma, na época no Google, no Blogspot e no WordPress, né? Eu escrevi nesses 2 blogs e escrevi no LinkedIn, se não me engano, depois de um tempo. Eu sei que eu escrevi mais de 100 artigos, eu já contei. Durante 2 ou 3 anos eu escrevi direto. Na época, um editor dessa SQL Magazine me procurou para eu escrever para a revista. E na época eu falei assim, poxa, eu não vou conseguir escrever para a sua revista porque ele queria me dar os temas para eu escrever. E eu falei, cara, eu escrevo, mas eu escrevo o que eu estudo, eu escrevo o que eu gosto. Então, me dá o tema para eu escrever. Talvez eu fui ingênuo, não sabia sobre escrita editorial de revista. Mas eu falei assim, cara, se você me dá o tema, talvez eu vou demorar para escrever, porque eu gosto de escrever coisas que vêm da minha mente. Eu gostei daquilo, escrevo, testei.
vi como é que funcionava, achei interessante para publicar. Quando alguém me dá um tema, não é tão fácil para mim, eu prefiro eu escrever de mim mesmo. E ele falou, não, mas aí precisa ser os temas, o tamanho que a revista precisava. E eu não estava preparado para aquilo naquela época. Poxa, mas aí eu vou ter que pensar num tamanho, numa escrita do jeito que a revista quer. E no blog eu escrevo do jeito que eu acho que vai ficar legal para quem vai ler, o profissional que vai ler. Então eu tinha mais liberdade de escrever do meu jeito. Então, eu sempre fui adepto do software livre, de Linux, essas coisas. Eu falei, cara, eu quero ter a liberdade de escrever do jeito que eu quero e não da edição me dizer o que eu tenho que escrever, quais palavras que eu vou usar. Eu não quero isso. Ou esse produto não, escreve sobre outro produto, de concorrente. Eu não queria essas coisas e eu acabei não escrevendo para a revista. Por causa disso, eu lembro que eu recebi contato pelo LinkedIn para dar aula na faculdade, mas eu não tinha na época pós-graduação, não fui dar aula, se não me engano era no IBTA. Depois eu recebi um convite mais para frente para dar aula num curso como professor, como fosse professor visitante numa federal, e eu não estava preparado para a época. Mas você vê assim, a escrita me gerou algumas oportunidades até de emprego. Eu tinha um grupo de profissionais por causa desse blog que eu escrevia, criei um grupo que tinha mais ou menos umas 15 pessoas. 500 pessoas de fora do país, de dentro do país, me rendeu várias coisas. Mas depois que minhas filhas nasceram e elas foram crescendo, eu queria dar mais tempo para elas e acabei deixando de escrever em blog, né? Então, aí depois, acho que 2012, eu venho escrever só em 2016, 17 esse livro infantil. Depois volto a escrever em 2020, quando Deus recolheu minha mãe, levou minha mãe, e eu queria focar em alguma coisa, escrevi esse primeiro livro e assim vindo as ideias de um livro para o outro e vim escrevendo os temas, né? Agora estou numa fase, eu já contei ali, que eu tenho escrito ou elaborado, escrito já tem alguns, uns 5 já escritos, mas em escrita, que eu fiquei pela metade de alguns assuntos, deve ter 3 ou 4. Tem os romances que também eu comecei a escrever, e um já tinha escrito há um bom tempo atrás, está ali em várias notinhas. Eu tenho mais ou menos, eu contei outro dia no Apple, 2.000 notinhas. Dessas 2.000 notinhas, provavelmente 1.000 delas tem a ver com escrita, coisas que eu penso, escrevo e guardo. Então, sim, eu estou agora no momento de eu estou fazendo a curadoria dessas notinhas, conforme eu tenho tempo, levando algumas dessas notinhas para o TikTok, para as pessoas conhecerem o que eu escrevo. Mas eu sei que tem muita coisa ali que é de um romance que eu queria escrever, eu vou juntando. Agora, eu acho que conforme eu vou ter tempo daqui para frente, é juntar o que eu já escrevi, editar bem editado, publicar. Por exemplo, não tinha nada no Playbooks, no Google Books estou colocando, vou colocar na Amazon também, melhorar o Hotmart, melhorar o KDP da Amazon, o Kindle, para quem quiser comprar o livro físico, já tem um disponível. Existe a hora certa de separar, já dá para comprar o livro físico. Então eu acho que com a IA, para você ajudar a revisar certos textos, eu não gosto, eu não coloco para reescrever meus textos são meus, eu mesmo escrevo. Mas assim, fazer capa de YouTube, fazer um texto mais comercial em cima do que eu escrevi, certas coisas ajudam. E no caso da Dai, que está me ajudando a fazer a diagramação desse livro infantil, por exemplo, e as capas, que eu não conseguia fechar essas ideias da capa, não entrava na minha cabeça assim, como criar. Eu não sou ruim de desenho, então eu gosto de escrever, mas eu sou péssimo em desenho, essas coisas. Então, com a inteligência artificial me ajuda talvez a criar as ideias para... Eu faço a capa simples, mas a parte de diagramação não é comigo. Mas agora a gente tem ferramentas que, para quem é editor, para quem falam self-publication, você é o seu próprio editor, né? Não tem editor nem editora, para a gente ajuda. Então, o dinheiro que eu não tenho para pagar uma editora, sozinho com as ferramentas e com alguém que tem um olhar um pouquinho melhor de visual, a gente consegue criar coisas melhores. Então, hoje eu tenho uns 4, 5 livros já escritos, já vendendo na Amazon, já está publicado, mas por esses meses aí, eu vou não relançar, mas vou começar a republicar essas coisas, ou reeditar, melhorar a escrita, melhorar a diagramação, juntar livros, né? Tem um outro plano que eu fiz de juntar 2 livros em um só e fazer um livro físico um pouco maior com os 2 temas. Vai ter coisas legais que com o tempo eu espero fazer. O vídeo já está ficando com 20 minutos, vou deixar esse vídeo completo e depois vou tentar fazer um recorte de vídeos menores desses temas de cada livro que está por aqui. Tá bom, gente? Obrigado. Sigam o canal, acompanhem as publicações, tem também no TikTok, vou deixar marcado aqui.
e Instagram, mas aí vocês vão seguindo e procurem os meus livros, se for um assunto que você está passando algo, querendo superar uma crise ou está vivendo algo desse tipo, talvez os meus conteúdos te ajudem. Escreva no comentário o que você achou do vídeo ou dos livros. Estou à disposição, só entrar em contato comigo. Abraço.